Vibe Mundial FM. Eu sou Olga Maria Nunes, aqui ao vivo, iniciando essa programação. Meus amados, hoje eu quero abrir esse programa fazendo uma pergunta a cada um de vocês. Você que está aí na sua casa, trabalhando, independentemente do lugar onde você se encontra, para um pouquinho, reflete no que eu vou te perguntar. Como você lida com perdas? Uma palavra pesada, né? Uma palavra assim que eu vejo que dá uma certa opressão no coração da gente. Mas que é uma realidade. Mas também falo para vocês o seguinte: perda de trabalho, perda de um grande emprego, né? Perda de um amor, aquele que te abandonou, foi embora. Nossa, perdi uma casa que eu queria comprar, que era tão linda. Nossa, perdi meu carro. Vem sempre de uma situação difícil, né? Algo que você está vivendo, que talvez não conseguiu administrar ou não percebeu por onde estava indo, e a maionese desandou, né? Agora eu digo para vocês o seguinte: que tal substituir a palavra perda por aprendizado? Fica mais leve, fica bem mais leve. O nosso inconsciente entende de uma maneira completamente diferente. Quando você fala, eu perdi o meu emprego, às vezes aquele trabalho que você estava fazendo ali, você estava tão sacrificado, estava empurrando tanto com a barriga, que você não perdeu, foi uma libertação. Mas o ser humano, ele já, no vitimismo, ele joga perda. E as coisas que a gente coloca no nosso inconsciente têm um poder absurdo. Se você chegar e falar assim, poxa vida, eu estava vivendo uma situação difícil na empresa, não estava nada fácil, tinha a turminha do vai que eu empurro para o meio da rua. Nossa, que aprendizado que eu tive ali, até que eu consegui segurar um ano e meio. Não, saí, mas foi um grande aprendizado, foi uma grande faculdade. Tudo que a gente coloca na nossa cabeça, no nosso inconsciente, no nosso racional, como uma transformação, como um aprendizado, além de se tornar mais leve, te ajuda a você não se amarrar num poste, né, atada com uma perda, que a perda é uma âncora, né? Você vai afundar e você se sente mais livre para lidar com outros aspectos e procurar um outro trabalho de uma maneira muito mais significativa. Então, não são perdas que nós temos na nossa vida. Aliás, o universo é muito sábio e ele nos traz aprendizado. Aprender a lidar com o marido difícil, que é o cão chupando manga, você fala, nossa, eu não casei, eu me lasquei. Cuidado com isso, gente. Cuidado com isso. Não é um cão chupando manga, é um aprendizado. Ali você tem uma missão para aprender algo. Você foi por encantamento, você foi por amor, você foi, não sei, ou por algum interesse financeiro, não sei o problema de cada um, mas ali tem um grande aprendizado, dependendo do ponto que você ligou naquela união. Poxa vida, né? Eu tive um grande amor que eu perdi. Perdeu? Ou você já não era mais seu, né? Aquela coisa da posse, há tanto tempo. Não é? Ninguém é de ninguém. Só que se você não está atento ao nível do relacionamento, como ele caminha, a coisa desanda. E aí ninguém perde. Às vezes é um alívio. Pelo menos para uma das partes, com certeza é um alívio. E por que a parte que sai, digamos assim, entre aspas, prejudicada, ela considera assim como uma perda? Por quê? Que tipo de relacionamento você estava emanando para aquela pessoa? Que tipo de sentimento? Ninguém é dono de ninguém. Meus amados, o momento que a gente vive está difícil para todo mundo. Quantas empresas faliram? Quantas pessoas desempregadas? Nossa, não está fácil. A gente sabe que não está fácil. Agora há pouco eu até estava na recepção falando com a Cléo sobre isso. Falei, gente, a situação não está fácil, não está mesmo. Mas o que é que cada ser humano precisa aprender com tudo isso? Porque, assim, a gente vê que algumas pessoas realmente estão com a corda no pescoço. E isso não tem nada a ver com padrão social. Não tem a ver com o magnata e não tem a ver com a pessoa mais simples. Não tem nada a ver. Tem muitas pessoas simples que a vida está andando. Ela está conseguindo pagar as coisas dela, colocar comida em casa, fazer as coisas. Por quê? Porque ela é mais bonita do que o outro? Não.
Porque ela tem uma diferença? Sim. Ah, será que ela tem mais conhecimento do que eu? Eu não conheço tanta gente para poder me ajudar. Será que é isso? Não, muitas vezes não. Mas ela tem um diferencial. A grande sacada da mudança agora, que nós planetariamente estamos vivendo, em que se fala tanto de perda, né? O planeta está degringolado, não sei o que, e tá mesmo. Desculpa, é a garganta que tá meio ruim hoje. Abusei do gelo, aí lascou. Entenderam? Então, o planeta tá meio que desalinhado, sim. Mas precisaria estar tão desalinhado e desalinhar mais para que as pessoas acordassem? Não. Mas a gente só começa a dar valor quando a água bate no bumbum, né? Aí, se você não sabe nadar, você tem que dar um jeito de se segurar em alguma coisa. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Tem um caminho que, se você parar para se observar, pode te ajudar muito. É você entrar numa conexão com você, seja num processo de meditação, de oração, e realmente começar a ter uma sintonia, uma harmonia, uma intimidade com Deus. Obrigada, Pedro. Ele me trouxe água aqui. Então, quando você tem essa sintonia com Deus, evidentemente que os teus caminhos começam a ser mais leves. E aí você começa a perceber a diferença. Estamos vivendo um momento muito nítido das pessoas surtadas, mas também, por um outro lado, das pessoas que estão passando por alguma dificuldade, mas elas estão leves, estão felizes, estão gratas. Porque a gratidão é muito importante em qualquer situação. Quando você vibra numa gratidão, gratidão por este alimento, gratidão por esta casa, gratidão pela água, que eu consegui pagar uma conta de água, gratidão pela conta de luz, paga. Quando você começa a vibrar na gratidão, o universo te trata diferente. Fala, peraí, esse filho aqui é meio diferenciado. Então vamos cuidar dele, porque ele pelo menos percebe as coisas. Então, o que eu quero dizer para vocês, gente, as perdas, como as pessoas queiram chamar, elas estão aí, jorrando por todos os lados. O diferencial muito grande é você, já de imediato, em vez de falar, poxa, não arranjo trabalho, eu perdi casa, eu perdi isso. Não, eu estou tendo um grande aprendizado. Eu estou tendo um grande aprendizado na minha vida. Eu estou aprendendo a lidar com o dinheiro, porque dinheiro é uma energia que você não pode amarrar e também não pode soltar, né, quem quer dinheiro. Também não é assim. Então, ela tem que ter uma sintonia. Pago abençoado e recebo multiplicado. Quando você começa a mudar a maneira, muda a lente de ver a tua vida, a coisa não está tão mal quanto parece. Ela está, mas não será tão mal para você. Tudo, entendam uma coisa, tudo está nas nossas mãos. Depende com esses elementos que alquimia que você faz, que experiência que você administra. Se você administra uma experiência pesada, dura, que anda corcunda, com a cabeça lá na frente, com essas costas arqueadas, com o peso da vida, cara, você vai bater com a cabeça no chão. Agora, se você chega e fala, não, tudo passa, é o momento, é um grande aprendizado, mas Deus está acima de tudo na minha vida. É Ele quem governa o meu caminho. Eu consagro o meu caminho a Deus. Muda muita coisa, para não falar tudo, tá? Na quantidade de pessoas com as quais eu lido e conheço, é interessante porque eu observo isso nitidamente. Até numa consulta. Eu observo a pessoa que, por mais que ela tenha problemas sérios, ela chega de uma forma muito mais leve e mais sutil, para entender a seriedade do aprendizado dela. E ao passo que tem pessoas completamente fora da casinha, que chega lá, desaba assim, que é uma coisa que parece que virou um morro que desaba na nossa frente, perdidos e confusos, não sabe por onde olhar, e aí, infelizmente, quando você bate os olhos nos olhos dessa pessoa, você vê que a alma não brilha. Porque os nossos olhos são reflexo de nossa alma. Você conhece uma pessoa do bem pelo olhar, uma pessoa maligna também pelo olhar. É totalmente diferente.
Então, mas não estou falando que as pessoas que chegam pesadas são malignas, ok? Só estou dizendo que são pessoas que não souberam lidar com a tal faculdade chamada vida. Por isso, meus amados, há necessidade de nós entendermos a nossa história. Porque a história de vocês não é a minha não é a do Pedro não é a da Marli. Cada um tem a sua. Alguns pontos podem convergir semelhantemente, mas não são iguais. E o tal do aprendizado, o que é o aprendizado para o Pedro não é para mim. E de repente eu posso olhar para a vida do Pedro e falar, nossa, eu sei tão bem lidar com isso. Ou ele olhar para mim e falar, nossa, Olga, se eu estivesse no teu lugar, eu faria isso. Porque não é a dificuldade dele. A minha dificuldade, o meu desafio não é o dele. Então, quem não tem certas situações como desafio, para eles lidam muito fácil com as coisas. Agora, quem já veio marcado na grande faculdade da vida, a ter aulas ao vivo e a cores com determinadas matérias, enquanto você não entender esse caderninho, esse livro que você tem que ler e aprender, fica um parto. Fica difícil. E na dificuldade você perde teu tempo, porque você não dá atenção a isso. E é lamentação sobre lamentação, e é reclamação sobre reclamação. E quanto mais lamente e reclama, pior fica. Assim caminhamos nós, a humanidade. Tá? Preste atenção na vida de vocês. Iniciem por não falar de perdas, e sim de aprendizados. Já ajuda um pouquinho. Não faz muitos milagres, mas ajuda um pouquinho. Pelo menos o teu coração fica um pouquinho mais leve. Entendeu? Que você fala, nossa, eu estou perdendo tudo, só perda. As pessoas começam a ficar cegas, malucas, doidas, ensandecidas. Não, aprendizado. Tá bom? Bom, meus amados, eu quero falar com vocês que quem desejar passar em consulta comigo, os valores estão acessíveis. É uma consulta de muito aprendizado. Você vai entender muita coisa. Chacoalha mesmo a pimenteira, assim, mas é algo que te dá leveza, porque quando você acaba a consulta, você fala, meu Deus, como é que pode? Pode. Esse é você, sem máscaras, sem comportamento, assim, sabe? De manipulação, sem ser carismático. Eu me mostro lindo para os outros, por dentro eu estou todo podre. Não, é tranquilo. Você vai olhar e vai falar assim, gente, sou eu. Esse aqui sou eu. Ou essa vai falar, esta sou eu. E aí eu vou saber lidar comigo. Porque Deus é assim, Ele é muito perfeito. Ele pode dar a situação, o desafio, mas Ele dá a solução para cada coisa. Só que aquele momento que, como a humanidade não entra na introspecção, não entra dentro dela para se avaliar, passa 1 ano, 2 anos, 10, 20, 30 anos, ela não se conhece, a coisa vai ficando, um boneco de neve, né? Uma coisa imensa, né? Um morro, uma coisa, uma geleira imensa na tua frente, você perdido lá tentando entender as coisas, e ao passo que quando você entende em fração de segundos, de 1 hora, de 1h30, cai tudo. E você já começa a sair dali mudando o teu comportamento. Vibe Mundial 95,7. FM. A Rádio